Aquela manhã estava tão quente que nem os cachorros queriam sair da sombra. Raimundão, com seus 12 anos de idade, andava pela estrada de terra batida há mais de 3 horas quando viu a fazenda. Era meio-dia quando ele bateu no portão de madeira, com a barriga roncando e os pés inchados de tanto caminhar. Sem pai nem mãe, vivia pedindo serviço de um canto para o outro, sempre esperando que alguém tivesse pena dele. O menino era daqueles magrelo, todo torto, mas era esperto que só a peste. Tinha um jeito danado de perceber quando as coisas não estavam certas, como se tivesse um sexto sentido para encrenca. Além disso, era teimoso que nem jumento empacado. Quando botava uma coisa na cabeça, não tinha quem tirasse. Mas o que mais chamava a atenção era seu coração mole. Não conseguia ver bicho, nem gente sofrendo sem querer ajudar, mesmo quando ele próprio estava passando necessidade. A fazenda era grande, com uma casa de madeira no meio de um terreno cheio de árvores frutíferas e pasto para o gado. Raimundão tinha ouvido falar que o dono era um velho rico que morava ali com a esposa nova. Diziam que ele pagava bem, mas era difícil de agradar. O menino não ligava. Precisava de trabalho, de comida, de um teto para dormir. Qualquer coisa servia. Dentro da casa grande, Zeferino estava sentado à mesa, prestes a comer o almoço que a esposa tinha preparado. Era um homem de uns 70 anos, meio curvado, que parecia carregar o mundo nas costas. A mulher dele, Ivanete, bem mais nova, devia ter uns 40, ficou logo aperreada quando viu o menino aparecer na porta da cozinha. Tinha aquele olhar de quem está escondendo alguma coisa, uns olhos arregalados, nervosos. Raimundão pediu trabalho, qualquer coisa. Disse que aceitava até comida como pagamento. Zeferino olhou para o menino com pena. Via nele a própria história, lá de quando era criança, e também tinha que se virar sozinho. Ia dizer alguma coisa quando Ivanete interrompeu, dizendo que não precisavam de ninguém, que já tinham gente demais trabalhando ali. Foi aí que aconteceu o inacreditável. Quando o velho levantou o garfo para comer aquele prato de peixe com pirão, Raimundão sentiu um cheiro esquisito vindo daquela comida. Era um cheiro que ele conhecia das andanças pela beira do rio. Tinha visto esse tipo de veneno sendo usado para matar rato nas casas por onde passava. Sem pensar 2 vezes, o menino atravessou a cozinha correndo e deu um tapa no prato, jogando tudo no chão. A confusão foi danada. Ivanete começou a gritar, chamando o menino de malcriado, de vagabundo, dizendo que ia chamar a polícia. Zeferino ficou sem entender nada, só olhando para o menino e para o prato quebrado no chão. Mas Raimundão, com aquela teimosia dele, insistiu que tinha cheiro de veneno, que o velho não podia comer aquilo de jeito nenhum. Foi quando o cachorro da casa, um vira-lata chamado Trovão, começou a lamber a comida derramada no chão. Ivanete tentou espantar o bicho, mas era tarde demais. Minutos depois, o cachorro começou a passar mal, vomitando, se rebolando no chão, fazendo aquele gemido de dor que parte o coração de qualquer um. O silêncio que caiu naquela cozinha foi de cortar com faca. Zeferino olhou para o cachorro, depois para o prato quebrado, depois para a esposa. Ivanete ficou branca feito papel, gaguejando, tentando explicar que não sabia de nada, que devia ter sido acidente, que talvez o tempero tivesse estragado. Mas os olhos dela entregavam a verdade. Tinha pavor estampado naquele rosto. Raimundão ficou parado, sem saber o que fazer. Tinha acabado de salvar a vida de um homem, mas ao mesmo tempo tinha desmascarado uma tentativa de... Bem, nem queria pensar no que podia ter acontecido. O coração dele batia acelerado, as mãos suavam, as pernas tremiam. Nunca tinha passado por uma situação daquelas. Zeferino levantou da cadeira devagar, como se cada movimento doesse. Olhou para a esposa com uma mistura de mágoa, decepção e tristeza. Depois olhou para o menino e, com a voz embargada, agradeceu. Disse que Raimundão tinha salvado sua vida, que devia muito a ele, que podia ficar ali o tempo que quisesse.
E Ivanete ainda tentou argumentar, disse que tudo era mal entendido, que o menino estava inventando história para conseguir um lugar para ficar. Mas a prova estava ali, no chão, com o pobre do trovão ainda passando mal. Zeferino mandou ela calar a boca, coisa que nunca tinha feito em todos os anos de casado. A autoridade tinha voltado na voz dele, aquele jeito de homem que sabe o que quer e não aceita desaforo. Os dias seguintes foram tensos que só. Ivanete mal falava, ficava trancada no quarto, só saía para fazer as refeições. E agora Zeferino não comia nada que ela preparasse, pedia para Raimundão cozinhar ou então comia na casa dos empregados. O menino ficou ali, meio sem jeito no começo, mas aos poucos foi pegando confiança. Zeferino tinha uma história triste. Era viúvo, tinha se casado de novo com Ivanete fazia 5 anos, depois de ficar sozinho por muito tempo. Pensou que ela gostava dele de verdade, mas com o passar do tempo foi percebendo que a mulher só estava interessada na fazenda, no dinheiro, nas coisas que ele podia oferecer. Ela era fria, distante, vivia reclamando de tudo. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer, sua opinião é muito importante e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho, sua ajuda é muito importante. O conflito interno do velho fazendeiro era de lascar. Ele queria acreditar que tinha sido um mal-entendido, que a esposa não seria capaz de fazer uma coisa daquelas. Mas ao mesmo tempo não conseguia tirar da cabeça a cara dela quando o prato caiu. Aquele pavor, aquele desespero de quem foi pego fazendo coisa errada. Como ia continuar vivendo com ela? Como ia dormir no mesmo quarto, comer na mesma mesa, fingir que estava tudo bem? Raimundão, por sua vez, tinha seus próprios conflitos. Será que tinha feito certo? E se tivesse se enganado com o cheiro? E se realmente fosse só tempero estragado? Mas não, ele conhecia bem aquele cheiro amargo, químico, que não tinha nada a ver com comida. Tinha certeza do que tinha sentido. O problema agora era outro. E se Ivanete resolvesse se vingar dele? E se tentasse fazer alguma coisa para ele ir embora? Na primeira noite que dormiu na fazenda, num quartinho nos fundos da casa, Raimundão mal conseguiu pregar o olho. Ficou imaginando 1000 coisas, ouvindo cada barulho, com medo de que alguém entrasse ali. Mas nada aconteceu. Quando acordou de manhã cedo, Zeferino já estava esperando ele na cozinha, com café passado e tapioca quentinha. Foi aí que o velho começou a contar sua história. Disse que era dali mesmo, que tinha herdado a fazenda do pai, que trabalhou a vida inteira para fazer aquilo crescer. Tinha sido casado com Edileuza, uma mulher boa, trabalhadora, que tinha partido fazia 8 anos. Ficaram sozinhos, sem filhos. Nunca conseguiram ter. A solidão foi apertando, apertando, até que conheceu Ivanete numa festa na cidade. Ela era bonita, sabia conversar, fazia ele rir. Zeferino se apaixonou feito um menino besta, mesmo com a diferença de idade. Casaram rápido demais, sem conhecer direito um ao outro. No começo foi bom, mas depois ela foi mostrando quem era de verdade. Interesseira, fria, sempre de olho no dinheiro dele, sempre reclamando que queria mais, mais, mais. Raimundão ouvia tudo aquilo com atenção. Percebia a dor naquelas palavras, o arrependimento. Zeferino era um homem bom, trabalhador, honesto, não merecia passar por aquilo. O menino sentiu vontade de ajudar de verdade. Não só ficar ali de favor, mas fazer alguma coisa para deixar a situação melhor. Foi então que Ivanete apareceu na cozinha. Olhou para o marido, depois para o menino e anunciou que ia embora. Disse que não aguentava mais ser acusada de coisa que não fez, que merecia respeito, que ia para a casa da mãe dela na cidade. Pegou as malas e foi embora naquele mesmo dia, deixando Zeferino e Raimundão sozinhos na fazenda. O silêncio que ficou depois que ela foi embora era estranho. Ao mesmo tempo que trazia alívio, também trazia tristeza. Zeferino tinha perdido a esposa, mesmo que fosse uma esposa que talvez quisesse sua desgraça. Raimundão não sabia se ficava feliz ou com pena.
A verdade é que agora eles eram dois homens sozinhos tentando tocar uma fazenda. Nos dias seguintes, começaram a trabalhar juntos. Raimundão mostrou que, mesmo sendo criança, tinha força de vontade e disposição. Acordava antes do sol, ajudava a tratar dos animais, ia buscar lenha, limpava o terreiro. Zeferino ia ensinando as coisas, mostrando como fazer. E o menino aprendia rápido, retinha tudo na cabeça. Foi durante uma conversa no final de tarde, sentados no alpendre vendo o sol se pôr, que Zeferino perguntou sobre a família do menino. Raimundão contou que a mãe tinha partido quando ele era pequeno, que o pai tinha ido embora antes mesmo dele nascer, que tinha sido criado por uma tia que também já tinha partido. Ficou sozinho no mundo, sem ninguém, vagando de um lugar para o outro. Zeferino sentiu o peito apertar. Via naquele menino a chance de ter o filho que nunca teve, de passar adiante tudo o que tinha aprendido na vida. Ofereceu então que Raimundão ficasse ali, não como empregado, mas como parte da família. O menino não acreditou no que estava ouvindo. Pela primeira vez na vida, alguém estava oferecendo um lar de verdade para ele. Mas as coisas não seriam tão simples assim. Alguns dias depois, apareceu na fazenda um homem chamado Joelson, que se apresentou como amigo de Ivanete. Disse que vinha buscar umas coisas dela, mas Zeferino desconfiou. Tinha alguma coisa estranha naquele sujeito, no jeito dele olhar para casa, para as terras, como se estivesse avaliando tudo. Raimundão, com aquele sexto sentido dele para a encrenca, percebeu que Joelson era mais do que só um amigo. Tinha intimidade demais no jeito dele falar de Ivanete, um conhecimento das coisas dela que não combinava com só amizade. Ficou esperto, de olho nele, enquanto o homem pegava as malas que Ivanete tinha deixado para trás. Antes de ir embora, Joelson deixou escapar uma informação importante. Disse que Ivanete estava com um advogado que ia brigar pela metade da fazenda na justiça, que tinha direito a isso por ser esposa. Zeferino ficou branco. Não tinha pensado nisso. Se ela conseguisse, ia perder metade de tudo que tinha construído a vida inteira. A primeira reviravolta pequena da história tinha chegado. Agora, não era só questão de Ivanete ter tentado envenená-lo e ter ido embora. Era questão de ela poder voltar, não fisicamente, mas através da justiça, para tomar o que era dele. Zeferino ficou desesperado, sem saber o que fazer. Não entendia nada de lei, de papelada, dessas coisas de cidade. Raimundão tentou acalmar o velho, disse que iam dar um jeito, que não podia ser tão difícil assim. Mas por dentro, ele também estava com medo. E se Ivanete conseguisse mesmo? E se ele tivesse que ir embora de novo, voltar para a estrada, para a vida de pedinte? Não, não podia deixar isso acontecer. Tinha que ajudar Zeferino de algum jeito. Foi aí que o menino lembrou de uma coisa. Nas andanças dele, tinha conhecido um professor, um homem bom que tinha ensinado ele a ler e fazer contas. O professor sempre dizia que conhecimento era poder, que quem sabia ler e escrever podia se defender melhor no mundo. Raimundão não era expert, mas sabia o básico. Ofereceu então para ajudar Zeferino a organizar os papéis da fazenda, ver se estava tudo certinho, se tinha alguma coisa que pudesse usar para se defender na justiça. Zeferino aceitou na hora. Foram para o escritório, um cômodo meio abandonado da casa, onde tinha um monte de papel empoeirado, documentos velhos, coisas que ninguém mexia fazia anos. Começaram a revirar tudo, tentando entender o que era importante e o que não era. Foi durante essa busca que acharam uma caixa velha, escondida no fundo de um armário. Dentro dela, tinha cartas, fotografias antigas e um documento que chamou a atenção de Raimundão. Era uma certidão de casamento, mas não de Zeferino com Ivanete, era de Zeferino com Edileuza, a primeira esposa. E junto com ela tinha outra coisa, um papel dizendo que Edileuza tinha deixado tudo em testamento para o marido, com a condição de que se ele casasse de novo, a nova esposa não teria direito a nada. Zeferino não sabia dessa condição.
Edileuza tinha feito aquilo sem contar para ele, provavelmente para protegê-lo de mulher interesseira. E agora aquele papel podia ser a salvação dele, a prova de que Ivanete não tinha direito a nada da fazenda. O velho começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio, misturado com gratidão pela esposa que tinha partido. Raimundão segurou a mão do velho e disse que ia ficar tudo bem, que agora eles tinham como se defender. Mas por dentro, uma preocupação nascia. E se Ivanete descobrisse sobre o papel? E se tentasse fazer alguma coisa para destruir aquela prova? Tinha que guardar aquilo bem guardado, num lugar seguro. Os dias foram passando e a vida na fazenda foi tomando um ritmo novo. Zeferino ensinou Raimundão a tocar o gado, a plantar, a pescar no rio que cortava a propriedade. O menino aprendia tudo com facilidade, mostrava talento natural para a lida do campo. Aos poucos, foi ganhando a confiança completa do velho, virando não só um ajudante, mas um companheiro de verdade. Mas nem tudo era tranquilo. Tinha dias que Raimundão acordava com pesadelo, lembrando do momento em que deu o tapa no prato, do cachorro passando mal, do olhar de pavor de Ivanete. Tinha medo de que ela voltasse, de que tentasse de novo, de que alguma coisa ruim acontecesse. Zeferino percebia a preocupação do menino e tentava acalmar. Dizia que estava tudo bem, que ela tinha ido embora para sempre. Até que um dia, quase um mês depois de Ivanete ter ido embora, chegou uma carta. Era do advogado dela, confirmando o que Joelson tinha dito. Ela estava processando Zeferino, querendo metade da fazenda. O velho ficou nervoso, mas Raimundão lembrou do testamento de Edileuza. Foram até a cidade, procuraram um advogado para eles também, mostraram o documento. O advogado, um senhor de meia-idade chamado Esmeraldo, analisou tudo com cuidado. Disse que o testamento era válido sim, que Ivanete não tinha direito a nada. Mas alertou. Ela podia tentar argumentar que o documento era falso, que tinha sido forjado. Iam ter que provar a autenticidade dele, e isso podia demorar, custar dinheiro que Zeferino não tinha sobrando. Foi aí que veio a segunda reviravolta pequena. Esmeraldo revelou que conhecia a família de Zeferino, que tinha sido amigo do pai dele, e que sabia de uma coisa. Zeferino tinha um filho, um rapaz que tinha nascido antes dele casar com Edileuza, fruto de um relacionamento de juventude. O menino tinha sido criado pela mãe em outra cidade, e Zeferino nunca tinha assumido, por vergonha, por medo do que iam falar na época. Zeferino ficou pálido. Era verdade. Tinha um filho que nunca tinha conhecido direito, que nunca tinha procurado. Tinha tentado esquecer aquela história, seguir em frente com a vida. Mas agora Esmeraldo estava dizendo que esse filho podia ser importante, que se ele aparecesse, podia ajudar na questão da herança, complicar ainda mais as coisas com Ivanete. Raimundão não sabia como se sentir. Descobrir que o velho tinha um filho mudava tudo. E se esse filho aparecesse e não gostasse dele? E se quisesse a fazenda só para ele? E se mandasse o menino embora? O medo voltou com força, apertando o peito dele. Mas Zeferino, vendo a preocupação no rosto do garoto, segurou o ombro dele com firmeza e disse: "Não importa quem apareça, você vai ficar aqui. Você salvou minha vida. Você é família agora." Aquelas palavras foram como bálsamo para o coração machucado de Raimundão. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu realmente querido, realmente parte de alguma coisa. Saíram da cidade com a promessa de Esmeraldo de cuidar do caso, de defender Zeferino contra as acusações de Ivanete. Mas também com a sombra dessa revelação sobre o filho desconhecido. Zeferino não sabia onde o rapaz estava, se ainda era vivo, se lembraria dele. Eram tantas incertezas. Quando chegaram de volta na fazenda, o sol já estava se pondo. As árvores faziam sombra comprida no chão, os pássaros voltavam para os ninhos, o rio cantava sua música eterna. Tudo parecia em paz,
Mas Raimundão sabia que tempestade estava só começando. A briga pela fazenda ia ser longa, ia ter muito sofrimento ainda, muita reviravolta. Naquela noite, deitado na rede no quartinho dele, Raimundão ficou pensando em tudo que tinha acontecido. Um mês atrás, ele era só um menino perdido na estrada, sem rumo, sem esperança. Agora tinha um lugar. Tinha alguém que se importava com ele, tinha uma razão para acordar todo dia. Mas também tinha medo, tinha preocupação, tinha a sensação de que aquilo tudo podia desmoronar a qualquer momento. E tinha razão em estar preocupado. Porque o que ele não sabia é que Ivanete não tinha desistido, que ela e Joelson, que era sim o amante dela, estavam tramando algo pior. Que o plano de envenenar tinha sido só o começo de uma história muito mais complicada. Que nos próximos meses muita coisa ia acontecer, muita gente ia aparecer, muita verdade ia ser revelada. Mas naquele momento, o que Raimundão tinha era o presente. O som da respiração de Zeferino no quarto ao lado, o cheiro de terra molhada entrando pela janela, a sensação de barriga cheia depois de um dia de trabalho. Era pouco, mas era mais do que tinha tido em toda a sua vida. E ele ia lutar com todas as forças para não perder aquilo. Ia proteger o velho como o velho tinha protegido ele. Ia fazer valer a pena a chance que a vida tinha dado para ele finalmente ter uma família. A primeira semana depois da descoberta sobre o filho passou devagar, carregada de tensão. Zeferino ficou mais quieto, pensativo, olhando para o horizonte como se esperasse alguém aparecer a qualquer momento. Raimundão tentava distrair o velho com o trabalho, mas via que tinha alguma coisa pesada no coração dele, um arrependimento antigo que estava voltando para cobrar. Foi numa manhã de domingo, quando estavam tomando café, que bateram no portão. Era um homem na casa dos 40 anos, alto, com cara fechada e jeito de quem não estava ali para fazer amizade. Se apresentou como o Edson, e a primeira coisa que disse foi: "Vim buscar o que é meu por direito." Zeferino ficou branco feito cera. Olhou para o homem com uma mistura de medo e reconhecimento. Tinha os mesmos olhos dele, a mesma testa larga, o mesmo jeito de franzir o senho. Não precisava perguntar. Sabia quem era. O filho que nunca tinha assumido, que nunca tinha procurado, estava ali na porta da casa dele, depois de tantos anos. Raimundão sentiu o estômago revirar. Lá vinha a complicação que ele tanto temia. O Edson não parecia ser gente boa. Tinha aquele olhar duro, calculista, de quem só pensava em vantagem. Entrou na casa sem ser convidado. Se sentou na mesa como se fosse dono do lugar e começou a falar. Disse que a mãe dele tinha partido fazia 6 meses e antes de ir embora tinha contado toda a verdade sobre o pai dele. Que era Zeferino, o fazendeiro rico que nunca tinha dado as caras, que nunca tinha ajudado com nada, que deixou ela criar o filho sozinha na pobreza. O Edson tinha vindo cobrar, queria o que era dele por direito, ou dinheiro, ou parte da fazenda, qualquer coisa que compensasse os anos de abandono. Zeferino tentou explicar. Disse que tinha sido jovem, tinha tido medo, que não sabia como lidar com a situação na época. Mas o Edson não queria ouvir desculpa. Disse que não estava ali para fazer as pazes, estava ali para receber o que lhe era devido. E se o velho não concordasse de boa, ia ter que ser na justiça. A primeira reviravolta média tinha chegado como um soco no estômago. Agora não era só Ivanete brigando pela fazenda. Tinha mais um querendo um pedaço. Raimundão via o desespero crescendo nos olhos de Zeferino. Via o velho encolhendo na cadeira, ficando menor, mais fraco. Quis fazer alguma coisa. Mas o que um menino de 12 anos podia fazer contra um homem crescido, cheio de raiva e sede de vingança? O Edson ficou por ali uns dias, instalado num dos quartos vazios da casa, como se já fosse dono. Tratava Zeferino com desprezo. Ignorava Raimundão completamente, andava pela fazenda avaliando tudo com o olhar de quem estava calculando quanto valia cada coisa.
À noite, Raimundão ouvia ele falando no telefone, tramando com alguém, rindo daquele jeito maldoso que fazia o sangue gelar. Foi durante uma dessas conversas que Raimundão descobriu a verdade. O Edson não estava sozinho nessa história. Estava junto com Ivanete e Joelson. Os três tinham feito um acordo. Iam dividir a fazenda entre eles, cada um ficava com um pedaço. Ivanete tinha sido esperta. Tinha ido atrás de Edson, tinha contado para ele sobre a fazenda, sobre o pai rico, tinha convencido ele a aparecer para complicar a vida de Zeferino. Raimundão contou tudo para o velho, que ficou arrasado. Não era só traição da esposa, era conspiração, era plano elaborado para tirar tudo dele. Zeferino começou a passar mal, a pressão subiu, teve que ficar de repouso. O médico que veio visitar disse que o velho estava com o coração fraco, que precisava evitar emoção forte, que qualquer susto podia ser fatal. E foi justamente nesse momento de fraqueza que chegou outra notícia ruim. Um homem da cidade, Genivaldo, apareceu com papéis dizendo que tinha emprestado dinheiro para Ivanete e que ela tinha dado como garantia uma promissória assinada por Zeferino. O velho jurava que nunca tinha assinado aquilo, mas a assinatura parecia mesmo com a dele. Era falsificação, mas como provar? A segunda reviravolta média veio com peso de bigorna. Genivaldo deu um prazo de 1 mês para receber o dinheiro. Era uma quantia alta que Zeferino não tinha em caixa. Se não pagasse, ia ter que vender parte do gado, das terras, alguma coisa para cobrir a dívida. E Genivaldo não estava sozinho. Tinha mais 2 credores que apareceram nos dias seguintes, todos com promissórias falsificadas por Ivanete. Raimundão via a situação se complicando cada vez mais. Zeferino estava doente, cercado de gente querendo tirar pedaço dele, sem força para lutar. O menino precisava fazer alguma coisa, mas o quê? Era criança, não tinha poder, não tinha dinheiro, não tinha nada além da vontade de ajudar. Foi aí que lembrou do professor que tinha encontrado nas andanças, aquele homem bom que tinha ensinado ele a ler. O professor morava numa vila não muito longe dali. Raimundão pediu licença para Zeferino e foi atrás dele, caminhando a tarde toda até chegar lá. Encontrou o velho mestre numa escolinha de taipa, ensinando as crianças do lugar. O professor, que se chamava Lindomar, ficou feliz de ver o menino. Ouviu a história toda com atenção e se ofereceu para ajudar. Disse que conhecia um perito em documentos, gente que podia analisar aquelas promissórias e provar que eram falsas. Também disse que conhecia as leis, que podia orientar Zeferino sobre como se defender. Raimundão voltou para a fazenda com esperança renovada. Contou tudo para o velho, que aceitou a ajuda de Lindomar. O professor veio até a fazenda, trouxe o perito e começaram a trabalhar. Descobriram que as assinaturas eram falsificadas sim, que dava para provar na justiça. Mas ia demorar, ia ter processo, ia ter burocracia. E enquanto isso, os credores continuavam pressionando. Edson, vendo a movimentação, ficou nervoso. Percebeu que o plano não estava saindo como esperado, que o velho tinha conseguido ajuda. Começou a ficar mais agressivo, a ameaçar, a dizer que se não recebesse logo, ia fazer alguma coisa drástica. Raimundão tinha medo dele, mas não demonstrava. Ficava sempre por perto de Zeferino, protegendo o velho como podia. Uma noite, o Edson tentou entrar no escritório para pegar os papéis importantes da fazenda. Raimundão ouviu o barulho e acordou. Foi até lá e pegou o homem no flagra, mexendo nas gavetas, procurando alguma coisa. Edson ficou brabo, empurrou o menino com força, fazendo ele cair no chão. Mas Raimundão não se intimidou. Gritou, chamou Zeferino, fez barulho até o velho acordar. Zeferino viu a cena e, mesmo doente, teve coragem de expulsar o filho da casa. Disse que não queria mais ele ali, que ia dar o que era de direito quando resolvesse tudo na justiça, mas que não aceitava bandidagem debaixo do próprio teto.
O Edson foi embora xingando, prometendo que ia voltar, que ia pegar tudo, que ninguém ia impedir ele. Depois desse episódio, a situação ficou ainda mais tensa. Zeferino passou a trancar tudo, a ter medo de sair de casa, a desconfiar de qualquer pessoa que aparecesse. Raimundão virou guarda-costas do velho, dormia com um olho aberto, sempre atento a qualquer barulho estranho. A fazenda que antes era lugar de paz tinha virado fortaleza sitiada. Foi nesse clima que apareceu Lindolfa, uma vizinha que morava umas léguas dali. Era viúva, devia ter uns 50 anos, mulher trabalhadora e de fé. Tinha ouvido falar das dificuldades de Zeferino e veio oferecer ajuda. Trouxe comida pronta, ofereceu para lavar roupa, para cuidar da casa, disse que cristão tinha que ajudar o próximo na hora da necessidade. Zeferino ficou meio desconfiado no começo, mas Lindolfa era tão genuína, tão verdadeira na vontade de ajudar, que ele acabou aceitando. Ela começou a aparecer todo dia, trazendo almoço quentinho, cuidando da casa que estava meio abandonada, conversando com o velho no alpendre enquanto o sol se punha. Aos poucos, foi nascendo uma amizade ali, alguma coisa que ia além de só vizinhança. Raimundão gostou de Lindolfa desde o começo. Ela era carinhosa, tratava ele como filho, fazia aquelas comidas gostosas que lembravam o que a mãe dele, que ele mal se lembrava, fazia quando era bem pequeno. Pela primeira vez em muito tempo, a casa tinha cheiro de lar de novo, tinha risada, tinha leveza. Mas nem tudo eram flores. Lindolfa tinha seus próprios problemas. O marido tinha partido deixando dívidas. Ela estava lutando para não perder o pedaço de terra dela. Por isso entendia bem o que Zeferino estava passando. Tinha empatia pela luta dele. Contou que também tinha passado por traição, por gente tentando tirar vantagem, por momentos de querer desistir de tudo. Foi durante uma conversa no alpendre, com Raimundão fingindo que estava dormindo na rede, mas ouvindo tudo, que Lindolfa disse uma coisa importante. Às vezes, Deus tira as pessoas ruins da nossa vida para colocar as certas no lugar. Zeferino ficou em silêncio, pensando naquelas palavras. Ivanete tinha ido embora, mas tinha vindo Raimundão, tinha vindo Lindolfa. Talvez nem tudo fosse só desgraça. Os dias foram passando e a relação entre Zeferino e Lindolfa foi ficando mais próxima. Não era nada precipitado. Era devagar, com respeito, com cuidado. Mas dava para ver que estava nascendo alguma coisa ali. Um carinho, uma cumplicidade. Raimundão torcia para que desse certo. O velho merecia ser feliz, merecia ter alguém de verdade do lado dele. Enquanto isso, o processo contra os credores estava andando. O perito tinha comprovado que as assinaturas eram falsas e a justiça tinha dado razão para Zeferino. Genivaldo e os outros tinham sido desmascarados e agora era Ivanete que estava em apuros. Podia até ser presa por falsificação, mas ela tinha sumido. Ninguém sabia onde estava. A terceira reviravolta média chegou quando descobriram onde Ivanete estava escondida. Na casa de Edson. Os dois tinham se juntado. Estavam morando juntos na cidade, ainda tramando alguma coisa. Joelson tinha sumido, tinha abandonado Ivanete quando viu que o plano não tinha dado certo. Ela e o Edson eram os únicos que sobraram na conspiração. Esmeraldo, o advogado de Zeferino, avisou que eles não podiam baixar a guarda. Ivanete e o Edson ainda podiam tentar alguma coisa. Ainda tinham o processo pela herança rolando. E teve mais. O Edson tinha conseguido um advogado também. Estava argumentando que como o filho tinha direito à metade de tudo, não importava se tinha sido abandonado ou não. A quarta reviravolta média veio com uma descoberta chocante. Analisando os documentos antigos da fazenda, Lindomar encontrou uma escritura que ninguém sabia que existia. Mostrava que parte das terras tinha sido comprada com dinheiro que Edileuza, a primeira esposa, tinha herdado da família dela. Isso significava que aquela parte não era só de Zeferino, tinha sido dos dois. E se Edileuza tinha deixado tudo para o marido no testamento, estava tudo certo. Mas
Se não tivesse deixado especificamente aquela parte, tiveram que investigar mais. Foram atrás de parentes de Edileuza, gente que tinha conhecido ela. Descobriram que ela tinha uma irmã, Nivalda, que morava longe dali. Foram atrás dela, e a mulher confirmou. Edileuza nunca tinha feito testamento específico daquela parte da terra. Tecnicamente, aquilo ainda era herança da família dela. Mas Nivalda era gente boa. Disse que não queria brigar por terra, que a irmã tinha amado Zeferino de verdade, que com certeza gostaria que ele ficasse com tudo. Assinou um papel abrindo mão de qualquer direito, dizendo que reconhecia Zeferino como o único dono. Foi um alívio enorme, mas também mostrou como a situação era frágil, como bastava um papel perdido, uma escritura esquecida, para tudo desmoronar. Com o passar das semanas, a saúde de Zeferino foi melhorando. Ter Lindolfa por perto fazia bem para ele, e ver que estavam conseguindo resolver os problemas um por um dava esperança. Raimundão continuava trabalhando duro, aprendendo cada vez mais sobre a fazenda, se tornando peça fundamental ali. Foi num dia de trabalho no pasto que aconteceu o acidente. Estavam levando o gado para outro lugar quando uma cobra apareceu no caminho. O cavalo que Zeferino montava se assustou, empinou e o velho caiu. Bateu com o braço numa pedra e o osso quebrou com um estalo que deu para ouvir de longe. Raimundão correu para ajudar. Zeferino estava gemendo de dor, o braço torto num ângulo estranho. Conseguiram levar ele até a casa, chamar o médico, que veio e disse que ia precisar engessar, que o velho tinha que ficar parado por semanas. Mais uma vez, a desgraça tinha batido na porta. Com Zeferino machucado, quem assumiu o comando da fazenda foi Raimundão. O menino de 12 anos teve que crescer rápido, tomar decisões, organizar o trabalho dos peões que ainda restavam. Foi difícil, teve gente que não quis obedecer criança, mas Lindolfa deu apoio, ajudou com a autoridade dela. E aos poucos as coisas foram se ajeitando. Mas o acidente tinha trazido outra complicação. Eles tinham que vender o gado naquela semana. Era o momento certo. Os preços estavam bons. Com Zeferino machucado, quem ia conduzir a venda? Não dava para confiar em qualquer um. Tinha muito esperto querendo dar golpe, pagar menos do que valia. Foi Lindolfa quem teve a ideia. Ela mesma ia junto com Raimundão. Conhecia de gado, sabia negociar e, junto com a esperteza do menino, iam conseguir fazer bom negócio. Zeferino concordou, mesmo com medo. Viu que não tinha escolha. Ou confiava neles dois, ou perdia a oportunidade. Foram para a feira de gado na cidade, Lindolfa e Raimundão, tocando os bezerros pela estrada. Levaram o dia todo para chegar. Na feira, encontraram com vários compradores, e Lindolfa negociou firme. Conseguiu bom preço, fez valer cada cabeça de gado. Raimundão ficou impressionado com a habilidade dela, com o jeito de não se deixar enganar. Mas na volta para a fazenda, com o dinheiro no bolso, tiveram um encontro inesperado. O Edson estava esperando eles na estrada. Não estava sozinho. Tinha 2 homens com ele, caras de má aparência. Bloquearam o caminho, exigiram o dinheiro da venda do gado. Disseram que era direito dele, que se não entregassem ia ter problema. Lindolfa ficou na frente de Raimundão, protegendo o menino. Disse que não ia entregar nada, que aquilo era roubo, que iam chamar a polícia. Mas o Edson riu, disse que ali na estrada deserta ninguém ia ouvir grito nenhum. Os 2 homens com ele avançaram com jeito ameaçador. Foi quando apareceram os peões da fazenda vizinha, aqueles que tinham vindo para a feira também e estavam voltando pelo mesmo caminho. Viram a situação, perceberam que Lindolfa e Raimundão estavam em apuros e pararam para ajudar. O Edson, vendo que estava em desvantagem numérica, recuou. Foi embora com os capangas, mas não sem antes gritar ameaças, dizer que aquilo não ia ficar assim. Lindolfa e Raimundão chegaram na fazenda tremendo, assustados, mas com o dinheiro inteiro. Contaram tudo para Zeferino, que ficou apavorado. A situação tinha passado dos limites. Agora não era só questão de processo, de justiça, era questão de segurança mesmo. O Edson tinha mostrado que era capaz de qualquer coisa.
Naquela noite, decidiram que precisavam de proteção. Chamaram os peões que ainda trabalhavam na fazenda, pediram para ficarem de olho, montarem guarda. A casa virou fortaleza mesmo, com gente vigiando dia e noite. Raimundão mal conseguia dormir, sempre alerta, sempre esperando alguma coisa acontecer. E aconteceu. Uma semana depois, no meio da noite, ouviram barulho no celeiro. Raimundão acordou, pegou uma vara, foi ver o que era. Encontrou o Edson tentando soltar o gado, abrir os currais, causar prejuízo. Os dois se encararam e o Edson avançou para o menino com raiva nos olhos. Mas Raimundão não era mais aquele menino assustado que tinha chegado na fazenda meses atrás. Tinha crescido, tinha ganhado coragem, tinha aprendido a se defender. Segurou a vara com firmeza e quando o Edson tentou agarrar ele, deu uma pancada no braço do homem. O grito de dor acordou todo mundo e logo os peões chegaram, seguraram o Edson, impediram que ele causasse mais problema. Dessa vez, chamaram a polícia. O Edson foi preso em flagrante, tentando destruir propriedade alheia. Ia responder na justiça, não só pela tentativa de roubo e destruição, mas também pela ameaça na estrada. As provas eram claras, tinha testemunha, não tinha como negar. Com o Edson preso, uma parte do peso saiu das costas de todo mundo. Mas ainda faltava resolver a questão de Ivanete, que continuava sumida, e a briga pela herança que ainda estava rolando na justiça. Esmeraldo disse que com o Edson preso, as chances dele ganhar o processo diminuíam muito, mas não era certeza absoluta. Zeferino, com o braço ainda engessado, mas já melhor da queda, olhou para Raimundão com orgulho. O menino tinha virado homem na marra, tinha protegido a fazenda, tinha sido corajoso quando precisou. Disse para ele que não importava o que acontecesse com a justiça, com os processos, com nada. Raimundão sempre ia ter lugar ali, sempre ia ser considerado filho. Aquelas palavras encheram o coração do menino de uma alegria que ele nunca tinha sentido. Não era só gratidão, não era só amizade, era amor de pai e filho de verdade, aquele que não precisa de sangue para existir, só precisa de tempo, de convivência, de escolha. Raimundão tinha escolhido ficar e lutar. Zeferino tinha escolhido acolher e proteger. Eram família agora, família de verdade. Mas a história estava longe de terminar. Ainda tinha muito pela frente, muita coisa para ser revelada, muita luta para ser travada. E a maior reviravolta de todas ainda estava por vir, guardada como bomba relógio, pronta para explodir e mudar tudo que eles pensavam que sabiam. Os dias depois da prisão de Edson foram de alívio misturado com tensão. Parecia que finalmente iam ter paz. Mas todo mundo sabia que ainda tinha Ivanete solta por aí, tramando alguma coisa. Zeferino conseguiu tirar o gesso do braço, mas o médico disse que ele precisava ter cuidado, que o osso ainda estava fraco, que qualquer batida podia quebrar de novo. A fazenda foi voltando ao normal aos poucos. Raimundão continuava trabalhando duro, aprendendo mais a cada dia. Lindolfa tinha praticamente se mudado para lá, cuidando da casa, cozinhando, fazendo companhia para o velho. Todo mundo na vila já comentava que os dois iam acabar se juntando de vez, e ninguém achava ruim. Pelo contrário, diziam que Zeferino merecia ser feliz de novo. Foi numa tarde de sol forte, quando estavam colhendo mandioca na roça, que apareceu uma mulher na fazenda. Era magrinha, cansada, com cara de quem tinha andado muito. Pediu para falar com Zeferino, disse que tinha uma coisa importante para contar. O velho mandou ela entrar, ofereceu água, perguntou o que queria. A mulher se apresentou como Edilância e disse que era prima de Edson. Veio avisar que ele tinha mandado carta da cadeia, que estava planejando alguma coisa com Ivanete. Os dois não tinham desistido, estavam só esperando o momento certo para dar o bote. Edilância disse que não concordava com o que o primo estava fazendo, que achava errado, e por isso tinha vindo avisar. Zeferino ficou nervoso. Pensava que com o Edson preso estava tudo resolvido. Mas não. O homem tinha contatos lá fora.
Tinha Ivanete ajudando, e os dois juntos eram capazes de qualquer coisa. Edilância contou que eles tinham descoberto sobre Lindolfa, sobre o quanto ela era importante para Zeferino, e que estavam planejando usar isso de algum jeito. Raimundão sentiu um arrepio na espinha. Lindolfa tinha virado parte da família. Se acontecesse alguma coisa com ela, ia ser terrível. Tinha que proteger ela, assim como protegiam a fazenda, assim como protegiam uns aos outros. Mas como se proteger de gente que não tinha limite, que era capaz de qualquer baixaria? Edilância ficou na fazenda por uns dias. Disse que não tinha para onde ir mesmo, que a vida dela também estava difícil. Zeferino, com aquele coração bom dele, ofereceu abrigo. A mulher foi ajudar com os serviços, trabalhar na roça, pagar a estadia com trabalho. Parecia gente boa. Mas Raimundão ficou com um pé atrás. Já tinham confiado em gente antes, e tinha dado ruim. Foi vigiando Edilância que Raimundão descobriu uma coisa estranha. A mulher escrevia cartas, escondia elas no quarto, levava para postar na cidade sempre que ia lá. Quem seria? Seguiu ela uma vez de longe e viu que as cartas eram endereçadas para a cadeia onde o Edson estava preso. O sangue dele gelou. Edilância não tinha vindo avisar, tinha vindo espionar. Correu para contar para o Zeferino, que ficou desolado. De novo tinha sido enganado, de novo tinha abrigado o inimigo dentro da própria casa. Mas dessa vez não podia simplesmente expulsar a mulher. Se ela estava mandando informação para o Edson, melhor deixar ela ali onde podiam vigiar, onde sabiam o que ela estava fazendo. Decidiram fingir que não sabiam de nada. A primeira grande reviravolta do capítulo veio quando interceptaram uma das cartas. Lindomar, o professor que tinha virado amigo da família, conseguiu abrir a carta sem deixar marca, ler o conteúdo e fechar de novo. O que tinha ali dentro era chocante. Edilância não estava só passando informação. Ela era irmã de Ivanete. Tudo tinha sido armação desde o começo. Ela tinha vindo se fazer de boa para ganhar confiança. Na carta, Edilância contava todos os movimentos da fazenda, os horários que cada um dormia, onde guardavam o dinheiro, quais os pontos fracos da segurança. E tinha mais. Dizia que Lindolfa tinha problemas de saúde que ninguém sabia, que tinha um coração fraco e que um susto grande podia fazer mal para ela. Era informação perigosa na mão de gente sem escrúpulo. Zeferino, Raimundão e Lindolfa se reuniram com Lindomar e Esmeraldo, o advogado, para decidir o que fazer. Não podiam chamar a polícia porque, tecnicamente, Edilância não tinha feito nada de ilegal ainda. Escrever carta não era crime, mas também não podiam deixar ela continuar ali, sabendo de tudo, tramando contra eles. Foi Lindolfa quem teve a ideia. Iam usar Edilância contra Ivanete e o Edson. Iam fazer ela levar informação falsa, dizer que o dinheiro da venda do gado estava guardado num lugar, quando na verdade estava em outro. Iam armar uma cilada, fazer os bandidos se entregarem sozinhos. Era arriscado, mas era a única chance. Começaram a encenar na frente de Edilância. Falavam alto sobre guardar o dinheiro no escritório, sobre deixar a casa vazia em certo dia, para ir na cidade resolver uns papéis. Edilância ouvia tudo com atenção, escrevia nas cartas, mandava a informação. Estava caindo direitinho na armadilha. Enquanto isso, Raimundão continuava com suas tarefas na fazenda, mas agora com peso maior nas costas. Sabia que logo ia ter confronto, que Ivanete e quem tivesse ajudando ela iam aparecer para tentar roubar o dinheiro. Tinha medo, mas também tinha determinação. Não ia deixar ninguém fazer mal para a família dele. A segunda grande reviravolta veio de onde ninguém esperava. Um dia chegou na fazenda uma mulher idosa, muito parecida com Zeferino. Era Nailde, irmã dele, que morava longe e não dava notícia fazia anos. Veio porque tinha ouvido falar dos problemas do irmão, das brigas por herança, de tudo que estava acontecendo. E trazia uma notícia bombástica. Nailde contou que Zeferino tinha outro filho. Não era só o Edson, não. Tinha mais um, mais novo, que também tinha sido fruto de um relacionamento da juventude.
Esse filho tinha sido criado por outra família, nem sabia quem era o pai verdadeiro. E a coisa mais impressionante, esse filho era Raimundão. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Raimundão não conseguia processar o que tinha ouvido. Como assim ele era filho de Zeferino? Não podia ser verdade. Tinha que ser engano, confusão. Mas Nailde mostrou os documentos, as provas, contou toda a história. A mãe de Raimundão, antes de partir, tinha sido amante de Zeferino por um tempo curto. Quando descobriu que estava grávida, não contou para ele. Sabia que o homem já estava com compromisso com outra, não quis atrapalhar. Criou o menino sozinha, até não aguentar mais e partir, deixando o garoto com a tia. Mas antes tinha contado tudo para a irmã dela, que por sua vez contou para Nailde, quando elas se encontraram por acaso, tempos depois. Nailde tinha guardado o segredo todos esses anos porque a mãe de Raimundão tinha pedido, porque não queria causar problema. Mas agora, vendo o sobrinho ali, trabalhando na fazenda do próprio pai sem saber, achava que tinha chegado a hora de revelar. Principalmente com o Edson querendo a herança toda. Raimundão tinha tanto direito quanto ele. Zeferino ficou em choque. Olhou para o menino que tinha acolhido, que tinha salvado sua vida, que tinha virado filho do coração, e descobriu que era filho de sangue também. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado dele. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de alegria, de surpresa boa. O menino que ele tinha escolhido para ser filho era filho de verdade. Raimundão também chorou. Chorou de emoção, de alívio, de felicidade. Sempre tinha se sentido sozinho no mundo, sem raiz, sem origem. E agora descobria que tinha pai, que tinha família, que o lugar onde tinha chegado, por acaso, era, na verdade, seu lar verdadeiro. Era destino, era coisa de Deus, era milagre. Lindolfa abraçou os dois, chorando junto. Disse que sabia que tinha alguma coisa especial entre eles desde o começo, que não era só gratidão ou carinho, era laço de sangue, era conexão profunda que não precisava de explicação. Agora tudo fazia sentido, o jeito que Raimundão tinha sentido aquele cheiro de veneno, o instinto de proteger, a conexão imediata entre eles. Mas a alegria da descoberta durou pouco. Tinham que resolver a situação com o Ivanete e o Edson primeiro, e agora a coisa ficava mais complicada. Sendo filho legítimo, Raimundão tinha direito à herança também. Quando o Edson descobrisse, ia ficar ainda mais furioso, ia querer acabar com todo mundo. Esmeraldo, o advogado, ficou animado com a revelação. Disse que isso mudava tudo no processo, que agora tinham mais argumentos para barrar as pretensões de Edson e Ivanete. Mas tinha que ter cuidado com como revelar essa informação. Tinha que ter estratégia. Se fizessem errado, podia piorar a situação. Decidiram guardar segredo por enquanto. Só quem sabia era quem estava ali na sala. Zeferino, Raimundão, Lindolfa, Nailde, Lindomar e Esmeraldo. Nem Edilância podia saber, porque senão ia contar para a irmã e para o Edson. O segredo tinha que ser mantido até o momento certo de revelar. Nos dias seguintes, continuaram com o plano da cilada. Marcaram o dia que iam sair para a cidade, deixando a casa vazia. Na verdade, iam estar escondidos, esperando Ivanete e quem viesse com ela aparecer. Tinham avisado a polícia, que ia estar por perto, pronta para agir. Chegou o dia combinado. De manhã cedo, Zeferino, Lindolfa e Nailde saíram na caminhonete levando Edilância junto. Disseram que precisavam dela para ajudar com umas compras. Raimundão e Lindomar ficaram escondidos na casa, vigiando. Tinham 2 peões de confiança também, armados só com varas e facões, mas prontos para defender se precisasse. As horas passaram devagar. O sol subia no céu, o calor apertava, e nada de Ivanete aparecer. Raimundão começou a achar que o plano não ia dar certo, que ela tinha desconfiado de alguma coisa. Mas no meio da tarde, finalmente ouviram barulho de motor.
Um carro parou do lado de fora do portão. Eram 3 pessoas: Ivanete, Joelson, que não tinha sumido como pensavam, e outro homem que Raimundão não conhecia. Entraram no terreiro devagar, olhando para os lados, verificando se não tinha ninguém. Ivanete ainda tinha a chave da casa. Entrou como se fosse dona do lugar. Foram direto para o escritório, onde achavam que estava o dinheiro. Começaram a revirar tudo, procurando, xingando quando não achavam. Foi aí que Raimundão e os outros saíram do esconderijo. Ivanete ficou pálida quando viu o menino, percebeu na hora que tinha caído numa armadilha. Tentou correr, mas a polícia já tinha chegado, cercado a casa. Não tinha para onde fugir. Joelson tentou reagir, partiu para cima de Raimundão, mas Lindomar se colocou na frente, protegendo o menino. Os policiais agiram rápido, algemaram os 3 antes que pudessem fazer alguma besteira. Ivanete gritava que era injustiça, que a casa era dela também, que só estava pegando o que era seu. Mas as provas estavam todas contra ela. As promissórias falsas, a tentativa de envenenamento, a invasão, tudo. Ia responder por tudo, passar um bom tempo na cadeia. Joelson e o outro homem também iam ser presos como cúmplices. Quando Zeferino voltou e viu que o plano tinha dado certo, quase não acreditou. Finalmente tinham conseguido se livrar daquela mulher, daquela ameaça. Abraçou Raimundão com força, agradeceu a Deus, agradeceu a todos que tinham ajudado, parecia que finalmente iam ter paz. Mas ainda tinha o Edson preso, que quando soubesse que a mãe dele tinha sido presa, também ia ficar ainda mais revoltado. E tinha a Edilância, que quando descobrisse que a irmã tinha sido capturada, ia mostrar as garras. A guerra não tinha terminado ainda, só tinha mudado de fase. Foi naquela noite, com todo mundo reunido na cozinha comemorando a vitória, que Edilância apareceu com cara de poucos amigos. Tinha descoberto o que tinha acontecido, estava furiosa, começou a gritar, a acusar todo mundo de traição, a dizer que iam pagar caro por aquilo. Zeferino, com calma, disse que ela tinha 2 opções: ir embora em paz ou ser entregue à polícia como cúmplice. Edilância escolheu ir embora, mas não sem antes fazer ameaças. Disse que o Edson ia sair da cadeia, que quando saísse ia vir buscar o que era dele, que não iam ter sossego nunca. Foi embora na escuridão da noite, deixando um rastro de maldição atrás dela. Raimundão teve certeza naquele momento. Aquilo ainda não tinha acabado. Os dias seguintes foram de reconstrução. Com Ivanete presa, o processo dela pela herança foi arquivado. Mas o de Edson continuava, ele ainda tinha direito como filho, mesmo sendo bandido. Esmeraldo disse que agora era hora de revelar que Raimundão também era filho, que isso ia equilibrar as coisas, fazer com que o Edson não ficasse com tudo. Marcaram audiência na justiça. Ia ser o momento de revelar a verdade para todo mundo, inclusive para o Edson. Nailde tinha todos os documentos, todas as provas da paternidade de Raimundão. Era certidão de nascimento, carta da mãe dele, testemunho de gente que tinha conhecido os 2 juntos, tudo muito bem documentado. No dia da audiência, a tensão estava no ar. O Edson foi levado da cadeia para a vara, algemado, com cara de poucos amigos. Quando viu Zeferino e Raimundão juntos, o ódio nos olhos dele era visível. Achava que tinha vindo para finalmente conseguir sua parte da herança. Não imaginava a bomba que ia ser jogada. Foi quando Esmeraldo apresentou os documentos. Revelou que Raimundão também era filho de Zeferino, que tinha tanto direito quanto o Edson, que a herança teria que ser dividida entre os 2. Se é que o Edson tinha direito a alguma coisa, considerando todos os crimes que tinha cometido. A cara de Edson foi um poema. Primeiro não acreditou. Disse que era mentira, que era armação. Mas quando viu as provas, quando o juiz confirmou que os documentos eram legítimos, a ficha caiu. Ele não ia ficar com tudo. Ia ter que dividir. E pior, ia dividir com aquele moleque que ele tinha desprezado, que tinha empurrado, que tinha tratado como nada. A terceira e última grande reviravolta veio quando o juiz deu a sentença.
Disse que, considerando os crimes cometidos por Edson, tentativa de roubo, destruição de propriedade, ameaça, ele perdia o direito à herança, que um filho que atenta contra o pai não merece receber nada dele. E que Raimundão, que tinha salvado a vida de Zeferino, que tinha trabalhado e cuidado da fazenda, era o único herdeiro legítimo. Edson explodiu. Gritou, xingou, disse que aquilo era injustiça, mas os policiais o contiveram, levaram ele de volta para a cadeia. A sentença estava dada, ele não ia ver um centavo daquela herança. Tudo ficaria com Raimundão quando Zeferino partisse. Mas ninguém queria pensar nisso ainda. O velho estava bem, estava saudável, tinha muita vida pela frente ainda. Saíram do tribunal aliviados, vitoriosos. Finalmente a justiça tinha sido feita. Finalmente podiam viver em paz, sem ameaça, sem medo. Zeferino abraçou o filho, porque agora podia chamar assim oficialmente, e disse que estava orgulhoso, que não podia ter pedido filho melhor. Raimundão, com lágrimas nos olhos, respondeu que era ele quem tinha sorte. Sorte de ter encontrado aquela fazenda naquele dia, sorte de ter sentido o cheiro do veneno, sorte de ter salvado o pai, sorte de ter descoberto que era filho. Tudo parecia encaixar perfeitamente, como se tivesse sido planejado por uma força maior. Voltaram para a fazenda como família de verdade agora. Lindolfa tinha preparado um almoço especial para comemorar. Nailde ia ficar morando ali também, ajudando a cuidar da casa e do irmão. Lindomar continuaria sendo amigo e conselheiro. Era uma família grande, escolhida, cheia de amor verdadeiro. Mas mesmo com toda a alegria, Raimundão sabia que tinha que ficar atento. O Edson estava preso e Vanete também, mas gente com tanto ódio assim sempre dava um jeito de causar problema, mesmo de longe. Edilância estava solta por aí, cheia de raiva, e sabe-se lá quem mais podia aparecer querendo um pedaço daquela história. Por enquanto, aproveitavam o momento de paz. Trabalhavam na fazenda, cuidavam uns dos outros, construíam memórias boas para apagar as ruins. Zeferino e Lindolfa tinham oficializado a união, se juntado de vez. A casa estava cheia de vida, de risada, de esperança. Raimundão olhava para tudo aquilo e mal acreditava. Tinha começado como menino perdido na estrada e agora era herdeiro de uma fazenda. Tinha pai, tinha família, tinha futuro. Mas no fundo do coração tinha uma pontinha de preocupação que não ia embora. Algo dizia que a história ainda não tinha terminado, que ainda faltava um capítulo, uma revelação final que ia mudar tudo de novo. E ele tinha razão em estar preocupado, porque o destino ainda guardava surpresas para todos eles. 3 meses tinham passado desde a audiência. A vida na fazenda tinha encontrado um ritmo bom, tranquilo. Raimundão tinha crescido, já estava com 13 anos, mais forte, mais maduro. Zeferino tinha se recuperado completamente do braço quebrado e estava com a saúde em dia. Lindolfa tinha se tornado a dona da casa de verdade, cuidando de tudo com carinho. Parecia que finalmente iam ter a paz que tanto mereciam. Mas o destino ainda tinha outras cartas para jogar. Numa manhã de sábado, quando Raimundão foi buscar água no rio, encontrou um homem caído na beira da estrada. Era velho, magro, com roupas rasgadas e cara de quem não comia fazia dias. O menino, com aquele coração mole de sempre, não conseguiu passar direto. Ajudou o homem a levantar, ofereceu água, perguntou o que tinha acontecido. O velho disse que se chamava Nonato, que tinha sido assaltado na estrada. Levaram tudo o que tinha. Dinheiro, documentos, comida. Estava tentando chegar na cidade, mas as pernas não aguentavam mais. Raimundão, sem pensar 2 vezes, levou ele para a fazenda. Zeferino ficou meio desconfiado. Depois de tudo que tinha passado, não confiava mais em estranho assim tão fácil. Mas o coração bom dele falou mais alto e deixou Nonato ficar uns dias, se recuperar. Nonato era quieto, trabalhador, ajudava no que podia, mas vivia tossindo, parecia estar doente.
Lindolfa preparava chás, remédios caseiros, tentava cuidar dele. O velho agradecia com os olhos cheios d'água, dizia que nunca tinha conhecido gente tão boa. Raimundão gostou dele desde o começo. Tinha alguma coisa no jeito do velho que lembrava. Bem, ele mesmo não sabia o quê. Foi uma semana depois que a primeira coisa estranha aconteceu. Raimundão pegou Nonato olhando para as fotos antigas na sala, chorando baixinho. Quando perguntou o que era, o velho disse que lembrava de gente que ele tinha conhecido, de uma vida que não tinha mais. Tinha um jeito misterioso de falar, como se escondesse alguma coisa. Naquela mesma noite, chegou uma notícia que abalou todo mundo. O Edson tinha fugido da cadeia. Ninguém sabia como. Diziam que tinha tido ajuda de fora. Mas o fato é que ele estava solto, perigoso, e provavelmente vindo atrás de vingança. Zeferino ficou apavorado, mandou reforçar a segurança, avisou todo mundo para ficar esperto. Raimundão olhou para Nonato naquela hora e viu alguma coisa no olhar dele. Não era surpresa, não era medo, era outra coisa. Era como se ele já soubesse, como se esperasse por aquilo. Uma desconfiança nasceu no peito do menino. E se Nonato não fosse quem dizia ser? E se fosse parte de algum plano de Edson? Decidiu vigiar o velho sem deixar ele perceber. E foi aí que descobriu. Nonato escrevia bilhetes, escondia eles em lugares estratégicos da fazenda, como se estivesse mandando sinais para alguém. Raimundão pegou um dos bilhetes e leu. Tinha instruções sobre os horários, sobre onde cada um dormia, sobre os pontos fracos da segurança. Era a mesma coisa que Edilância tinha feito. Correu para contar para o pai. Zeferino ficou branco. De novo tinha abrigado o inimigo. Mas dessa vez, não podiam simplesmente expulsar Nonato, porque se ele estava passando informação para o Edson, o homem já sabia de tudo mesmo. Tinham que ser espertos, virar o jogo de alguma forma. Foi Lindomar, o professor, quem teve a ideia. Iam deixar Nonato achar que estava enganando todo mundo, mas na verdade iam usar ele para atrair o Edson para uma armadilha. Iam marcar que a família toda ia sair num certo dia, deixando a fazenda vazia. Nonato passaria a informação, o Edson viria e eles estariam esperando com a polícia. Começaram a encenar de novo. Falavam alto sobre a viagem que iam fazer, sobre deixar tudo fechado, sobre voltar só no outro dia. Nonato ouvia tudo e Raimundão via nos olhos dele que ele estava acreditando que estava caindo na armadilha. Mas tinha alguma coisa no jeito do velho que incomodava o menino. Não era só maldade, tinha tristeza também, tinha conflito. Na noite antes do dia marcado, Raimundão não conseguiu dormir. Ficou pensando em Nonato, tentando entender quem ele realmente era. Levantou de madrugada e foi até o quarto onde o velho ficava. A porta estava entreaberta e ele ouviu Nonato chorando, falando sozinho, dizendo que não queria fazer aquilo, que não tinha escolha, que perdoasse ele. Foi aí que Raimundão entrou no quarto e encarou o velho. Perguntou quem ele era de verdade, por que estava fazendo aquilo. Nonato olhou para o menino com aqueles olhos cansados, velhos, cheios de dor. E a verdade finalmente saiu. Ele era pai de Edson. Não tinha morrido como todo mundo pensava. Tinha sumido, abandonado a família, vivido na miséria todos esses anos. E quando o filho procurou ele, contou da fazenda, da vingança que queria. Nonato concordou em ajudar por desespero, por culpa, por tentar se redimir de alguma forma. Raimundão ficou sem chão. Nonato era avô dele também, então. Era pai do meio-irmão dele. A teia de relações familiares tinha ficado ainda mais complicada. Mas o que mais chocou foi ver a dor daquele homem, o arrependimento, o peso de uma vida inteira de escolhas erradas. Foi quando a maior reviravolta de todas veio à tona. Nonato, com a voz embargada, revelou que sabia quem Raimundão era desde o começo. Que tinha reconhecido ele pelas fotos que o Edson mostrou, pelas características, por tudo.
e que tinha vindo não só para ajudar o Edson, mas para conhecer esse outro neto, esse menino que tinha salvado Zeferino, que tinha virado filho dele. Nonato contou então o que ninguém sabia. Ele tinha conhecido a mãe de Raimundão anos atrás, antes dela se envolver com Zeferino. Tinha até ajudado ela quando o menino nasceu, dado algum dinheiro para ela comprar coisas para o bebê. Sabia da história toda, de quem era o pai, de tudo. E agora via os dois filhos dele, o Edson e Zeferino, brigando por causa de herança, enquanto os netos, o Edson filho e Raimundão, estavam no meio da guerra. Mas tinha mais. A revelação final, aquela que mudaria tudo. Nonato confessou que tinha sido ele quem tinha ajudado o Edson a fugir da cadeia. Tinha usado os últimos trocados que tinha para subornar um guarda, porque o filho tinha prometido que se saísse, iam dividir a herança da fazenda. Mas depois de conhecer Raimundão, depois de ver como Zeferino tinha acolhido o menino, depois de sentir o amor verdadeiro que tinha naquela casa, Nonato não queria mais fazer parte daquilo. Disse que tinha mandado os bilhetes sim, mas com informação errada de propósito, que quando o Edson viesse, ia cair numa armadilha que ele mesmo não sabia que estava armando, que queria se redimir, queria pelo menos uma vez na vida fazer a coisa certa, que merecia pagar pelos pecados dele, mas não queria que o neto bom, Raimundão, sofresse mais. Raimundão não sabia o que sentir. Raiva, pena, gratidão, tudo junto. Olhou para o velho, que era seu avô, que tinha abandonado o filho igual Zeferino tinha abandonado dois, que tinha uma história de dor e arrependimento, e viu nele o reflexo do que o ser humano era capaz, de ruindade e bondade, às vezes tudo ao mesmo tempo. Foi acordar Zeferino e contar tudo. O velho ficou chocado com as revelações. Nonato era pai de Edson, tinha ajudado na fuga, era avô de Raimundão também. A história tinha virado uma bola de novelo impossível de desenrolar. Mas uma coisa ficou clara. Nonato tinha se arrependido, estava tentando consertar e isso contava alguma coisa. Decidiram confrontar Nonato juntos, os três, Zeferino, Raimundão e Lindolfa. O velho confessou tudo de novo, chorou, pediu perdão. Disse que a única coisa que pedia era uma chance de impedir o Edson de fazer besteira, de salvar o filho dele mesmo, de mostrar que mesmo velho e errado, ainda era pai. Zeferino, com a sabedoria dos anos, entendeu. Ele também tinha abandonado filhos, também tinha errado, também tinha precisado de perdão. Ofereceu então um acordo. Nonato ia ajudar a pegar o Edson, mas depois teria que se entregar para a polícia, assumir o crime de ajudar na fuga. Em troca, Zeferino garantia que ele não ficaria desamparado, que teria advogado, que quando saísse teria um lugar para viver. Nonato aceitou. Pela primeira vez em muito tempo, parecia ter encontrado alguma paz. Disse que ia ajudar, que ia trazer o Edson para a armadilha, mas que tinha medo do que o filho podia fazer quando descobrisse a traição. O Edson não era de perdoar, não era de aceitar derrota, ia querer vingança contra todo mundo, inclusive contra o próprio pai. O dia marcado chegou. Fizeram tudo como planejado. Zeferino, Lindolfa, Raimundão e Nailde saíram de casa, deixando só Nonato ali. A polícia estava escondida nos arredores, esperando o momento de agir. Tinha peões de confiança também, prontos para ajudar se precisasse. Tudo estava preparado. O Edson apareceu no meio da tarde, trazendo 3 homens com ele, bandidos que tinha conhecido na cadeia e que tinham fugido junto. Vieram armados com facões e paus, prontos para fazer estrago. Nonato recebeu o filho com um abraço falso, fingindo alegria, dizendo que tinha conseguido todas as informações. Levou eles para dentro da casa, para o escritório onde supostamente estava o cofre com todo o dinheiro. O Edson estava ansioso, gananciosos, já contando na cabeça o que ia fazer com aquela fortuna. Mas quando abriram o cofre, estava vazio. Foi aí que ele percebeu, tinha sido enganado.
A raiva de Edson foi instantânea e violenta. Agarrou o pai pelo pescoço, exigindo saber onde estava o dinheiro. Nonato tentou acalmar ele, disse que não sabia, que devia ter sido engano. Mas o Edson não era bobo. Viu nos olhos do pai a verdade, viu a traição. Jogou o velho no chão com força e Nonato bateu a cabeça na quina da mesa, começou a sangrar. Foi quando a polícia invadiu a casa. O Edson e os capangas tentaram fugir, mas não tinha saída. Foram cercados, capturados, algemados. O Edson gritava, xingava, prometia vingança. Mas estava acabado. Agora não ia ter advogado nem processo. Ia direto para a prisão de segurança máxima, por fuga e tentativa de roubo armado. Raimundão e Zeferino entraram na casa correndo. Viram Nonato no chão, sangrando, gemendo de dor. Chamaram a ambulância, tentaram estancar o sangue. O velho abriu os olhos, olhou para os dois, para o filho que tinha abandonado e para o neto que tinha conhecido tarde demais, e sorriu fraco. Disse que tinha conseguido, que tinha feito a coisa certa pelo menos uma vez na vida, que podia partir em paz, mas não partiu. A ambulância chegou a tempo, levaram ele para o hospital. A pancada tinha sido feia, mas ia sobreviver. Ia ter que responder na justiça por ajudar na fuga, mas Zeferino cumpriu a promessa. Arranjou advogado e o juiz, vendo as circunstâncias, o arrependimento, a colaboração com a polícia, deu pena leve. Nonato ia ficar poucos meses preso e depois ia ser solto. O Edson, por outro lado, pegou pena pesada, fuga, formação de quadrilha, tentativa de roubo, agressão. Tudo somado deu muitos anos de cadeia. E dessa vez não ia ter como fugir, ia ficar trancado até pagar pela maldade toda que tinha feito. A ameaça tinha sido neutralizada de vez. Com Edson preso de novo e Ivanete também cumprindo pena, a paz finalmente chegou para valer na fazenda. Zeferino e Lindolfa oficializaram o casamento, fizeram uma festa pequena, mas cheia de amor. Nailde continuou morando com eles, ajudando com tudo. Raimundão crescia forte e saudável, aprendendo a tocar a fazenda, se preparando para o futuro. Quando Nonato saiu da prisão, meses depois, Zeferino cumpriu a palavra. Ofereceu um lugar para ele morar, um quartinho nos fundos, trabalho leve na fazenda. Nonato aceitou com gratidão. Sabia que não merecia aquela bondade, mas ia aproveitar para tentar ser melhor, para conhecer de verdade o neto, para fazer as pazes com o filho Zeferino, porque no fim, os dois tinham sido pais ausentes, os dois tinham errado, os dois mereciam chance de recomeçar. Foi durante um almoço de domingo, com todo mundo reunido na mesa, que Zeferino fez o anúncio oficial. Ia dividir a fazenda em vida, metade para Raimundão, metade para ele mesmo continuar tocando até não poder mais. Quando partisse, tudo ficaria para o menino, mas por enquanto iam trabalhar juntos, pai e filho, construindo o futuro. Raimundão, com lágrimas nos olhos, agradeceu. Não pelos bens materiais, não pela herança, mas pela família. Por ter encontrado um pai quando achava que estava sozinho no mundo. Por ter salvado aquele homem do veneno e, no processo, ter salvado a si mesmo. Por ter descoberto que família não é só sangue, é escolha, é cuidado, é amor verdadeiro. Lindolfa, segurando a mão do marido e olhando para o enteado com carinho, disse que Deus tinha seus caminhos, que tinha colocado Raimundão naquela estrada naquele dia exato por um motivo, que tinha feito o menino sentir o cheiro do veneno para salvar Zeferino, que tinha juntado pai e filho quando nenhum dos dois sabia da ligação. Era destino, era milagre, era prova de que mesmo nas situações mais difíceis sempre tem esperança. Nonato, sentado na ponta da mesa, com os olhos marejados, pediu para falar. Disse que tinha passado a vida toda errando, abandonando, fugindo, mas que ver aquela família ali, unida, forte, cheia de amor apesar de tudo, ensinava que nunca é tarde para mudar. Que ele ia usar o tempo que ainda tinha para ser avô, de verdade,
para ajudar no que pudesse, para mostrar para o neto que gente pode sim mudar. Os meses viraram anos. A fazenda prosperou, com Raimundão e Zeferino trabalhando lado a lado. O menino virou rapaz, depois homem, sempre com aquele coração bom, aquela teimosia, aquela esperteza que tinha salvado uma vida e mudado tantas outras. Nonato viveu seus últimos anos em paz, vendo o neto crescer, se redimindo aos poucos das falhas do passado. Zeferino envelheceu com dignidade, cercado de amor, de família, de realizações. Via no filho a continuação do legado dele, a prova de que tinha feito alguma coisa certa na vida. Quando finalmente chegou sua hora de partir, muitos anos depois, foi em paz, sabendo que deixava tudo em boas mãos. Raimundão chorou a partida do pai, mas sem desespero. Porque Zeferino tinha ensinado tudo o que precisava saber, sobre trabalho, sobre honestidade, sobre família, sobre perdão. Tinha mostrado que a vida bate forte, mas que a gente sempre pode escolher como responder, que dá para transformar veneno em remédio, dor em força, solidão em família. A fazenda continuou, geração após geração. Raimundão teve filhos, netos, bisnetos. Todos cresceram ouvindo a história de como o bisavô tinha chegado ali, um menino órfão, andando na estrada poeirenta, entrando numa fazenda desconhecida, sentindo um cheiro estranho vindo de um prato de comida e tendo a coragem de dar um tapa que salvou uma vida e mudou seu destino para sempre. E toda vez que alguém perguntava se era verdade, se tinha acontecido mesmo daquele jeito, Raimundão, já velho, com cabelos brancos, rosto enrugado pelo sol e pelo tempo, sorria e respondia: foi exatamente assim. E eu só tô aqui hoje porque naquele dia, mesmo sendo só uma criança assustada, escolhi fazer a coisa certa. Escolhi ajudar. E isso mudou tudo. A história de Raimundão virou lenda na região. Contavam para as crianças como exemplo de coragem, de bondade, de como um gesto simples pode mudar vidas inteiras. A fazenda, que quase tinha sido destruída por ganância e traição, se tornou símbolo de amor, perdão e recomeço. E toda vez que alguém novo chegava na propriedade, perdido, precisando de ajuda, a família de Raimundão sempre abria as portas, porque tinham aprendido que às vezes Deus manda anjos disfarçados de pedintes, salvadores disfarçados de crianças famintas, família disfarçada de estranhos na estrada. O tapa no prato tinha sido só o começo. O verdadeiro milagre tinha sido tudo que veio depois. O perdão, a descoberta, a família que se formou contra todas as probabilidades. E no fim, todos entenderam que não importa de onde você vem, que erros você cometeu ou que abandonos você sofreu. O que importa é o que você escolhe fazer quando a oportunidade de mudar aparece. Raimundão tinha escolhido salvar. Zeferino tinha escolhido acolher. Nonato tinha escolhido se redimir. Lindolfa tinha escolhido amar. E juntos tinham provado que mesmo das situações mais envenenadas, mais amargas, mais desesperadoras, pode nascer alguma coisa bonita, verdadeira e duradoura. A fazenda continuou ali, firme, próspera, cheia de vida. E toda manhã, quando o sol nascia sobre as terras, iluminando os pastos, as plantações, a casa onde tantas histórias tinham acontecido, parecia que dava para ouvir no vento a voz de Zeferino, agradecer eternamente aquele menino magrelo que tinha dado um tapa no prato e salvado muito mais que uma vida, tinha salvado uma família inteira.